Olá, bom dia. Um novo ano está começando. O que virá pela frente? O que aprendemos com 2021? Hoje, no especial Rede Vitória com o governador Renato Casagrande, vamos fazer um balanço do governo em mais um ano de pandemia. Vamos debater sobre projetos, investimentos na saúde, segurança e economia. Aqui comigo no estúdio, os jornalistas Eduardo Santos e Fábio Tostes. Fábio é responsável pela coluna de Olho no Poder do Folha Vitória, acompanha os bastidores da política capixaba desde 2011. Eduardo Santos é apresentador do Espírito Santo no Ar, jornalista experiente, ele que traz as notícias logo cedo para você, telespectador. Com o Dudu, você já começa o seu dia muito bem informado. E eu sou Juliana Lira, apresentadora do Jornal da TV Vitória. E eu vou ter a honra de comandar esse super time aqui no bate-papo com o nosso governador Renato Casagrande. Muito bom dia, governador. Obrigada pela presença. Bom dia, Juliana. Bom dia, Fábio. Bom dia, Eduardo. E bom dia a todos os capixabas. Desejando já um bom 2022 para todo mundo que está nos acompanhando. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Fábio. Bom dia. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Vamos começar, né? Vamos o nosso bate-papo. É um time de peso mesmo. Parabéns. Não é? Estamos aqui preparados. Tudo em homenagem ao senhor e ao Estado do Espírito Santo, que acho que merece, né? Essa conversa. Bem, vamos começar aqui, governador. A humanidade, ela enfrentou um dos seus piores momentos. São mais aí de 4 milhões de mortes no mundo. No Brasil, nós já temos mais aí de 614 mil. E aqui no estado, foram mais de 13 mil vidas perdidas. Uma luta com muitos desafios, tanto na saúde quanto na política também. Para o senhor, qual foi o momento mais difícil? Olha, Juliana, acho que nós tivemos alguns momentos difíceis sobre a mesma abordagem, o mesmo aspecto. Assim. Qual era a nossa grande preocupação? Nossa grande preocupação era como fazer o enfrentamento à pandemia, uma vez que nós não tínhamos uma receita, não tínhamos uma experiência. Mesmo que a pandemia tenha chegado primeiro na China, na Europa, mas a hora que ela chegou aqui, ainda as dúvidas eram muito grandes. Então, o momento mais difícil foi a gente decidir um modelo de governança que pudesse nos dar segurança, né, para a gente poder trabalhar. E a gente conseguiu fazer isso. Então, o primeiro momento, assim, as pessoas muito assustadas, todo mundo muito assustado, até hoje, né, mas no início, o desconhecimento, aquilo que você não conhece assusta. Né? Outros momentos de muita dificuldade foi quando, assim, nos momentos mais de contágio maior, de internação maior, era a angústia de a gente saber se a gente ia conseguir atender todo mundo com leito de hospital, com leito de UTI em especial. Então, assim, foram noites sem dormir ou noites mal dormidas, assim, foram momentos de muita aflição, com um aperto muito grande no coração. Foram momentos duros, tanto em 2020 como em 2021. Então foi um período difícil de governar, porque a gente estava investindo, mas tinha assim, sempre um grande debate que se fazia, né? Por que o governador não abriu o hospital de campanha, né? Nós não vamos ter leito hospitalar. A gente tomou a decisão correta, depois das pessoas viram que era correta, da gente poder investir nos nossos hospitais, nos filantrópicos, nos hospitais privados, para dar mais dignidade às pessoas que precisaram, né, de um leito de UTI, de um leito de enfermaria. Não, assim, mas foram momentos muito difíceis. Assim, foram momentos, de fato, assim, que a gente ficou num nível de angústia muito elevado. Bom dia, governador. Continuando nesse assunto, eu gostaria de saber o que mais atrapalhou o governo no combate à pandemia. Fábio, o que mais atrapalhou foi a ausência de uma coordenação nacional, a ausência de um trabalho que pudesse envolver o governo federal, os estados e os municípios, né, que pudesse coordenar e comandar mesmo assim, as ações de forma articulada. E a gente não teve isso, cada governador teve que ir tomando assim, suas decisões, tá certo? E isso acabou dificultando um pouco mais o nosso trabalho. E o grande problema que a gente enfrentou foram as fake news, tá certo? Um assunto como este, em que as pessoas estavam correndo o risco de perder sua vida, a gente tinha que enfrentar todos os dias desmentidos.
seja de uso inadequado de um medicamento, seja da falta de leito, seja de um problema qualquer, assim, de uma mentira, né, que foi uma narrativa que foi inventada, que foi uma mentira, né, e que exigia do governo diariamente fazer desmentidos, tá certo? Para poder tranquilizar a população. Então, a falta de uma coordenação nacional e a fábrica de fake news, esses foram os dois principais problemas que nós enfrentamos para poder fazer o enfrentamento à pandemia. Bom dia, governador. Governador, durante a pandemia, os governantes tiveram que tomar algumas decisões. Embora o nosso estado não tenha enfrentado o lockdown, em março o senhor determinou muitas restrições, fechamento do comércio, escolas, enfim, algumas decisões que tiveram que ser tomadas pelo senhor. A pergunta que eu faço é o seguinte: o senhor se arrepende dessas medidas que o senhor tomou? O senhor acha que o governo acertou nessas medidas? E também teve muita gente que jogou no senhor a culpa pela quebradeira. O que o senhor diria para essas pessoas que perderam emprego nesse período? O que o senhor diria para essas pessoas? É só olhar o mundo, né? Não precisa olhar o Espírito Santo. Pode olhar qualquer outra cidade do Brasil, pode olhar qualquer outra cidade do mundo. Olha cidades importantes, com glamour, como Nova York, né? Como Londres, tá certo? Cidades da Europa, né? Cidades da Ásia, todas tomaram decisões para restringir a interação social. E tomamos as medidas certas, na hora certas, né? Orientados por profissionais da área de saúde, por pesquisadores, por cientistas, medidas corretas na hora certa, duras, medidas duras. Imaginou, Eduardo, um governador ter que pedir um comerciante para não abrir sua loja? Você acha que em sã consciência algum governante tomou uma decisão dessa, assim, feliz da vida? Tá certo? Mas tivemos que tomar. Nós tivemos que escolher entre uma decisão antipática e uma decisão justa. A gente teve sempre que optar por uma decisão justa. A gente não podia escolher entre aquilo que é simpático, leve, fácil de tomar e aquilo que é antipático. A gente teve que tomar as decisões corretas, justas. Eu acho que na hora de uma guerra, e a gente enfrentou uma guerra, a gente não podia ficar escolhendo assim, eu quero ser simpático com esse grupo de pessoas aqui. Não, eu tinha que ser justo com as pessoas que dependiam daquelas decisões, até porque eu tinha informação, né? Às vezes uma informação antecipada. Eu conversava todos os dias, como converso até hoje, sobre a pandemia. A gente vai aprendendo, a gente sabia o que tinha que tomar. A última medida que a gente tomou de fazer uma restrição maior, agora no primeiro semestre do ano passado, de 2021, né, que a gente tomou a decisão de, por 20 dias, a gente ter uma restrição maior. Aquilo fez a curva da pandemia inverter para baixo, senão a gente não ia conseguir atender a todo mundo. Então, tomamos decisões difíceis, mas corretas na hora que a gente precisava de tomar, e os dados econômicos mostram isso. Agora, o ano que passou, 2021, o Estado cresceu mais do que o Brasil, tá certo? Então, mostra que a gente conseguiu controlar a pandemia, a gente conseguiu fazer o maior fundo de proteção ao emprego do Brasil. Nós alocamos do dinheiro do governo do Estado 250 milhões de reais para poder financiar com juros subsidiados empreendedores que tiveram prejuízo, né, com a pandemia. Então, assim, nós criamos linhas de crédito sem juros nenhum para microempreendedor de até R$5 mil, nós desburocratizamos e está comprovado que aquilo que a gente tomou de decisão 2020 e 2021 fez com que a gente tivesse um crescimento maior do que cresceu o Brasil. Essa é a prova que ninguém pode contestar de que a gente tomou a decisão correta. Agora, ainda falando sobre essas decisões e a situação que a gente enfrenta hoje, né, na pandemia, nós já estamos em risco baixo de transmissão para a Covid, estamos aí verde no mapa, mas ainda assim a gente tem em média aí 300 diagnósticos positivos da doença diários. Verdade. Aqui no Espírito Santo. Recentemente tivemos aí a confirmação da variante Ômicron no nosso estado. Estamos também passamos aí por uma epidemia de H3N2. Qual a situação que o senhor avalia da saúde aqui no Espírito Santo no momento que nós estamos vivendo? Neste início de ano, nós temos a pandemia, assim, muito mais sob controle do que nós tínhamos no início do ano passado, tá certo? Então, a gente está com a média de óbito em torno de 2 a 3 óbitos por dia. Não temos que comemorar nada, a gente não quer óbito nenhum. Mas para um estado que já teve 70 óbitos por dia na média móvel de 14 dias, assim, a gente tem que se animar com os resultados, para saber que a gente tem que continuar trabalhando para ninguém perder a vida.
Então a gente tem uma situação mais sob controle, apesar da gente ter pessoas contagiadas, contaminadas, óbito, caiu contágio, caiu óbito. Então assim, mas a gente tem que continuar vacinando. A juventude ainda vacinou pouco. A gente precisa de vacinar de 12 a 17 anos. É fundamental a gente vacinar esse público, tá certo? Assim, para que a gente de fato proteja. E as pessoas com mais de 60 anos, a terceira dose, todos acima de 18 podem tomar a terceira dose, mas especialmente os que têm acima de 60 anos, é fundamental que possa ter o reforço da terceira dose, para a gente migrar da grande maioria, ou de quase a totalidade dos municípios de risco baixo, para risco muito baixo. Até porque nós estamos numa época agora de verão, as pessoas gostam de interagir e é muito importante que a gente esteja imunizado com a terceira dose também. Falando exatamente sobre imunização, governador, a gente no país demorou-se para começar a vacinar. O governo federal, ele demorou para iniciar o processo de vacinação, a compra de doses, e agora a gente também tem essa possibilidade de imunizar as crianças a partir dos 5 anos. Dos 5 a 11 anos, aos 11 anos de idade, a Anvisa já liberou a vacinação. O governo federal, numa contramão, abriu aí uma consulta pública, disse que para que a vacinação seja feita nas crianças é preciso um laudo, ou seja, é preciso a prescrição de um médico para que isso seja realizado. Aqui no Espírito Santo não tem essa exigência, inclusive o governo do estado, por meio da Secretaria de Saúde, diz que não é preciso apresentar nenhum laudo médico para que crianças de 5 a 11 anos se vacinem contra a Covid. Não há necessidade. Nós anunciamos isso no final do ano passado, agora na semana passada, e não precisa sim, a vacina que está aprovada no Brasil, por enquanto, para vacinar criança de 5 a 11 anos é a vacina da Pfizer. Então, a hora que chegar essa vacina para nós aqui no Espírito Santo, e a gente espera que comece a chegar a vacina específica para criança agora no mês de janeiro, nós vamos disponibilizar essas vacinas em todas as unidades de saúde, e os pais que desejarem vacinar seus filhos, né, os pais poderão levar seus filhos às unidades de saúde e vão receber a vacina, que é uma vacina totalmente segura, não depende de prescrição médica. Portaria do secretário Nésio já estabeleceu a dispensa da prescrição, para que a criança possa receber a vacina. Governador, vamos falar um pouquinho de política agora? Bom, nós estamos em 2022, ano de eleições, muita gente aí já especula, né, sobre o seu futuro político. O seu partido, o PSB, já trabalha com a possibilidade de reeleição, então eu te pergunto, o senhor vai disputar o governo? Olha, Fábio, eu tenho tido a oportunidade de conversar com você nos seus programas, você é muito envolvida na questão política, e eu respondo também, não a você, mas quem está nos acompanhando. Vou repetir uma frase que eu já disse em outras oportunidades, de que o Estado precisa, neste momento, precisa de um governador, não de um candidato a governador. O problema que o Brasil enfrenta hoje na política nacional é uma antecipação irracional do processo eleitoral, né? Assim, um processo que começou já em 2019, né? Logo após a posse do presidente Jair Bolsonaro, ele mesmo já se colocou como candidato à reeleição, e isso acaba contaminando toda a gestão. Então, eu já conversei com pessoas que estão comigo no governo, que desejam que eu seja candidato à reeleição. O processo político nacional e estadual é um processo muito instável. Então, eu vou tomar uma decisão de forma muito objetiva no mês de maio e mês de junho, mais perto do processo de convenção. O que tem de certeza, Fábio, é que eu, independente de ser candidato a governador ou não, eu vou liderar um projeto político-administrativo no Estado. Se eu não for o candidato a governador, nós teremos um outro candidato, uma outra candidata. Nós teremos candidato ao Senado, à Câmara Federal, a deputado estadual. Então, vou liderar porque nós estamos com um nível de execução no Estado, de obras, programas, serviços, assim, que o Estado nunca teve. E a gente quer, então, que um projeto tenha compromisso em dar sequência a isso e que o projeto tenha compromisso em inovar, em avançar naquilo que é preciso avançar. Então, só decidirei se serei candidato, de fato, no mês de maio ou no mês de junho. Mas, governador, agora em dezembro, o Republicanos lançou a pré-candidatura do presidente da Assembleia, Érico Musso. Isso pode contaminar essa movimentação política? O senhor acha que pode haver um atrito, uma relação de atrito entre o Executivo e o Legislativo por conta esse pré-lançamento?
Olha, se o deputado, presidente da Assembleia, Eric Musso, cumprir o compromisso que tem comigo, né, não. Qual é né? o compromisso? Compromisso de manter a estabilidade institucional. Esse Estado, ele tem vantagens quando comparado com outros Estados. É essa estabilidade institucional. É uma relação equilibrada entre os poderes. Executivo, legislativo, também envolvendo o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, Defensoria. Então, a gente tem uma relação muito madura, tá certo, entre os poderes. Então, que o processo eleitoral não contamine, né? O deputado, o presidente Eric Musso, tem todo o direito de se colocar como pré-candidato a governador, mas que isso não atrapalhe. O ano de 2021, isso não atrapalhou. Tanto é que nós votamos todas as matérias de interesse da sociedade capixaba que tramitaram na Assembleia. Eu espero que continue assim, né, e que cada um dispute o mandato que quiser disputar, é da legitimidade de quem está na política, mas que a gente continue fazendo desse Estado uma referência nacional. Governador, o senador Fabiano Contarato, ele anunciou filiação ao PT e o Partido dos Trabalhadores já sinalizou que Contarato, que o senador poderia vir aí ao cargo, disputar o cargo no Palácio Anchieta. Uma candidatura do PT, do Contarato, atrapalharia caso o senhor entre aí para a reeleição? Dividiria os votos? Olha, eu acho que o projeto que eu vou liderar, como candidato ou não, tá certo? É um projeto que tem uma amplitude nesse Estado. Sempre fizemos aqui no Estado do Espírito Santo alianças muito amplas, tá certo? Não só uma aliança de esquerda, né, que o meu partido é um partido posicionado no campo progressista, mas uma aliança sempre muito ampla, alianças de centro, né, para poder a gente ter estabilidade na Assembleia Legislativa, ter estabilidade na sociedade, tá certo? A tentativa que eu vou fazer como líder de um projeto é fazer uma grande aliança em torno deste projeto, tá certo? O meu partido, o PSB, discute com o Partido dos Trabalhadores a possibilidade de aliança nacional. Então, o PSB discute duas alternativas principais. Uma aliança com o presidente Lula, uma aliança com o presidente Ciro Gomes. São essas duas alternativas. É lógico que o processo nacional vai, de alguma maneira, interferir aqui na política local. Mas como nós estamos ainda começando o ano, começando o mês de janeiro, e a gente sabe que as decisões finais vão acontecer um pouco mais adiante, o que importa é que a gente continue dialogando, mantendo pontes com todos os partidos, independente de terem candidaturas ou não. O PT pode ter uma candidatura, uma pré-candidatura, mas isso não impede que nós continuemos o diálogo com o Partido dos Trabalhadores. Vamos falar um pouco sobre segurança pública, governador. O governo sempre afirma que o que combate o crime organizado aqui no Espírito Santo. Mas só que este ano que passou, o Ministério Público fez um trabalho coordenado até pelo GAECO de combate à criminalidade que mostraram uma organização criminosa atuando aqui no Estado que tem uma coligação, uma consolidação de facção criminosa, com uma estrutura, digamos, bem organizada, com advogados, enfim, é uma estrutura muito bem organizada, inclusive com um poder financeiro muito grande. A pergunta que eu faço é o seguinte: como é que foi possível, governador, essa estruturação do primeiro comando de Vitória e o que o governo fez para tentar minar essa organização criminosa e onde está a falha do governo que não conseguiu minar essa organização aqui do Espírito Santo? Acho que é falha de Estado, né? Assim, nós participamos desse trabalho com o Ministério Público, nós participamos como Secretaria de Segurança, Secretaria de Justiça, foram identificados os advogados que trabalham para esses grupos criminosos, foram tomadas medidas com relação a esses advogados, estamos trabalhando, estruturando a área de inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, da área de segurança pública. Segurança pública, Eduardo, é uma atividade que exige continuidade de investimento, tá? Porque você sabe a complexidade que é enfrentar o crime, né? Se alguém diz que é fácil enfrentar grupos criminosos no Brasil ou no mundo, essa pessoa não está falando aquilo que é a realidade, porque a gente sabe que hoje você tem uma disponibilidade de arma muito grande, você tem uma cultura de violência enraizada muito forte na sociedade, um machismo, né, orgânico muito forte, em que alguns homens se sentem donos das mulheres.
Você tem hoje um tráfico de droga, que é um tráfico de droga que o governo federal não consegue proteger as fronteiras e as entradas das embarcações. Então você tem hoje um mercado, um ambiente econômico muito robusto que os criminosos utilizam de tráfico de drogas. Então é uma situação complexa, mas nós chegamos ao governo em 2019 e nós começamos a fazer investimentos fortes na área de segurança, na área de inteligência. Agora mesmo está sendo instalado um microcomparador balístico no estado para a gente poder aumentar o poder de investigação. Nós agora, quando colocamos um novo sistema de identificação criminal e civil para poder ajudar na investigação, nós montamos um sistema de busca de patrimônio dos líderes dos crimes na Polícia Civil, que está nos ajudando o Ministério Público. Então, estamos trabalhando para alcançar resultado. Mas os líderes dessa maior organização criminosa aqui do Estado, alguns foram presos, mas alguns estão soltos ainda. A polícia não consegue prendê-los, a polícia aqui do Espírito Santo não consegue prendê-los. A pergunta que eu faço é a seguinte: há algum território aqui onde a polícia capixaba não consegue entrar, a polícia capixaba perdeu o controle? Não. Alguns líderes criminosos estão fora do Estado. Estão fora do Estado. Às vezes moram no outro Estado, mas tem liderança aqui no Espírito Santo. Mas não tem nenhum local desse Estado que a polícia não entre. Em todos os locais a polícia entra. Não estou dizendo que não tem local comandado e dominado por grupos criminosos, mas em nenhum local a polícia é impedida fisicamente ou moralmente de fazer seu trabalho. Nós chegamos, né, ao final de 3 anos de governo, também, repito, nada a exaltar, nada a comemorarmos, Eduardo. Você acompanha muito bem esse assunto de segurança pública no seu programa, tá? Mas nós terminamos os 3 anos de governo com o melhor resultado de homicídios. Lembre que em 2009, esse estado teve 2.034 homicídios. Em 2019, o estado teve 987 homicídios. Em 2020, o estado teve 1.107 homicídios. E nós fechamos agora 2021 com 1.160 e pouco, não me recordo exatamente o número, tá? Mas nós caímos de um patamar de 2.000 homicídios por ano para o patamar de 1.000 homicídios por ano. Repito, nada a comemorar, mas registrando que se a gente tiver continuidade de políticas públicas na área de segurança pública, na área de assistência social, na área de educação, mais 4, 5 anos de continuidade de políticas, nós vamos estar entre os 5 menos violentos do Brasil. Pode confiar nessa afirmativa minha. Mais 4, 5 anos, já estou vendo aí uma tendência à reeleição, governador. Já tem um planejamento aí de continuidade de governo. Não, Juliana, a tendência de manutenção de projeto. Um projeto não pode ser ancorado numa pessoa física, tá certo? Não pode, assim, a gente tem que compreender que pode ser que daqui a pouquinho eu não queira ser candidato, ou eu não, acho que não deva ser eu o nome, tá certo? Assim, então nós temos que compreender que é preciso ter sequência de políticas públicas, não de políticos. Governador, recentemente os coronéis da Polícia Militar, eles divulgaram uma carta, e nessa carta, endereçada ao secretário, né, de Segurança, eles reclamam da falta de diálogo com o governo. Então, gostaria de saber com o senhor como que está a relação com essa cúpula da PM e se esse movimento gerou algum tipo de preocupação ou ainda gera algum tipo de preocupação que possa lembrar o que aconteceu em fevereiro de 2017, que foi aquela greve da PM. Olha, o ambiente de agora, Fábio, é um ambiente totalmente diferente do ambiente de 2017. Agora nós temos investimento na área de segurança pública, investimento robusto, contratação de policiais. A área de segurança pública envolvendo polícia civil, militar, bombeiros, policial penal, agentes socioeducativos, todos tiveram reajuste de salário aprovado pela Assembleia em 2020, com repercussão até dezembro de 2022, até dezembro deste ano agora. Então, tem diálogo, né? O governo atende as entidades da área de segurança pública, não tem nenhuma dificuldade de diálogo. Então, mas alguns coronéis foram trocados de postos. Normal. A Polícia Militar se organiza pela hierarquia e pela disciplina, tá certo? Assim, então é normal isso. Então, assim, essa mexida e a alteração do dia a dia para manter a hierarquia e a disciplina. O que parte dos oficiais desejam
e não estou tirando a legitimidade deles, é que o teto hoje do salário é o meu salário. Teto dos servidores públicos, com exceção da Procuradoria, dos procuradores do Estado, o teto é o meu salário. Então ninguém pode receber mais do que eu recebo, tá certo? E alguns coronéis, pelo tempo, por terem algumas gratificações, eles têm uma remuneração superior ao meu salário. E aí você tem um abate-teto, né? Tem que cortar e receber o que eu recebo, tá certo? E alguns acham que tem o direito de avançar, só se mudar a Constituição. Só que eu não tenho essa condição de fazer isso, porque o Estado também sempre se colocou como um Estado que tem controle das suas contas, tá certo? Até para poder fazer investimentos que a gente está fazendo, serviços que a gente presta. Então, esse é o debate. Eu não estou tirando a legitimidade deles, mas isso eu não posso fazer, mas não está faltando, em hipótese alguma, diálogo com eles. O senhor acha que nesse episódio faltou o cumprimento da hierarquia? Eu acho que para alguns sim, faltou, acho que é preciso, porque qualquer servidor pode escolher ser um servidor, que se quiser ser servidor público, pode ser um servidor civil ou um servidor militar. A hora que você faz a opção para ser servidor militar, você tem que saber que as regras que regulamenta e que disciplina a sua vida é totalmente diferente de um servidor civil. Bem, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar um pouco sobre mobilidade, governador. Vamos falar agora sobre o aquaviário. O que está faltando para o aquaviário sair do papel? Existe aí uma divergência, uma disputa entre o governo do estado e Prefeitura de Vitória? É isso que está impedindo que essa obra realmente seja encaminhada? É uma questão política aí? Juliana, essas diferenças, tá certo? De fato, essas diferenças atrasaram um pouco o início, tá certo? Mas nós estamos fechando o entendimento com a Prefeitura de Vitória, tá certo? A gente apresentar o estudo de impacto de vizinhança, com a obra já iniciada. Então, nós estamos na fase final de fechamento com a Prefeitura de Vitória. Já temos autorização de Vila Velha, já temos autorização de Cariacica. A empresa já recebeu oficialmente a ordem de serviço. A empresa já está no canteiro de obras, trabalhando os piers que serão levados pela água para serem instalados tanto em Vila Velha como em Cariacica por enquanto, e assim que a Prefeitura de Vitória liberar, a gente instalar também aqui na Praça do Papa, vamos instalar aqui ao lado da rodoviária. Então, assim, as coisas já estão andando no aquaviário. Atrasou um pouco, mas nós estamos chegando agora a um ponto de harmonia e de consenso com relação a este tema. Governador, a Terceira Ponte é um dos grandes gargalos de mobilidade urbana aqui no nosso estado, aqui na Grande Vitória, né? E já foi feita mudança do pedágio, cobrança em mão única, quem vem para Vitória paga o pedágio, quem vai para Vila Velha não paga, para tentar melhorar essa mobilidade na Terceira Ponte. Agora está sendo construída uma ciclovia para dar também uma outra opção de transporte para a Terceira Ponte. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Existe um projeto do governo para melhorar essa mobilidade urbana? E qual é a avaliação que o senhor faz do trabalho da Rodosol? Veja bem, vamos tratar assim, do conjunto de investimentos em mobilidade, porque a hora que você trabalha num ponto, numa região, você melhora outras, tá certo? Nós acabamos de inaugurar, final do ano passado, o Portal do Príncipe. O Portal do Príncipe fica aqui perto desse estúdio. Nós ampliamos a Avenida Alexandre Boaz, que tinha 3 faixas para 6 faixas. Falando de mobilidade, eu não vou nem ficar falando aqui da área de esporte, de lazer, de cultura que a gente tem ali, da melhoria do ambiente, da qualificação do ambiente urbano, né? Nós mudamos a fotografia, né, dessa região, da Ilha do Príncipe, Vila Rubim, região aqui próxima a Santo Antônio, Morro do Quadro. Então nós mudamos a fotografia desta região e nós melhoramos a mobilidade. Quem vem de Vila Velha pelas 5 pontes e quem vem de Cariacica pela segunda ponte, né, hoje encontra uma fluidez maior do trânsito. Não vai resolver o problema de... Não resolveu. Tá certo? Mas nós vamos melhorar, tá certo? Assim, lá na ponte, na Terceira Ponte, uma faixa de cada lado a mais, tá? E a ciclovia. Ciclovia vai ser uma opção para quem quer usar a bicicleta, vai ser uma quantidade pequena de pessoas que usam a bicicleta para esse transporte tão distante, mas alguns usam hoje no nosso Bike GV, nos ônibus que transportam, e mais pessoas vão usar. E mais uma faixa exclusiva para ônibus. Nós vamos ter uma faixa de cada lado a mais,
exclusiva para ônibus. Então, também vai dar mais fluidez, tá certo? E o investimento nosso no transporte público. Nós estamos renovando frota do Transcol, né? Nós colocamos Wi-Fi no sistema, ar-condicionado, para que as pessoas possam usar mais ônibus. Um ônibus equivale a 40 carros. Como é que o senhor avalia a Rodossol? Todos os investimentos poderão ajudar na mobilidade da região metropolitana. Qual a sua análise com relação à Rodossol? Porque a gente viu até mudança recente também na questão da cobrança para os motociclistas. Antes eles tinham um cartão que passavam com pouco ou quase nenhum anúncio, deixou de se funcionar essa cobrança. E a análise que o senhor faz da Rodossol, ela é eficaz? É preciso esse pedágio no valor que é atual? Isso não deveria se reduzir? E aí a gente fala de terceira ponte e lá na rodovia também, a cobrança que é feita, que é um valor até alto, né? Olha, o contrato da Rodossol é um contrato antigo, que está chegando agora ao final dele, em 2023. É um contrato antigo, né, um contrato diferente dos contratos feitos hoje, tá sendo um dos primeiros contratos de concessão feitos no Brasil, foi a Rodossol. Então a gente carrega, né, toda essa situação. Nós chegamos a um ponto em que o Tribunal de Contas tinha dito, no meu governo passado, que tinha desequilíbrio a favor da empresa, e aí passou a se cobrar uma taxa de manutenção na ponte, não mais o valor inteiro, tá certo? Então, esse é um assunto que vai ser resolvido pela agência de serviço, vai ser resolvido pela Justiça. A Justiça já tem diversos processos tramitando, isso que vai ser decidido através de processos judiciais, Tribunal de Contas, agência de serviço. Esse é o caminho desse contrato. E o que podemos esperar sobre o mercado de trabalho? Vai ter mais emprego para o capixaba? A resposta para essa e outras perguntas no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o especial Rede Vitória com o governador. Aqui comigo no estúdio, os jornalistas Fábio Tostes e Eduardo Santos. Bem, a gente tem, governador, percebido aí a chegada de novos negócios no norte do estado, estimulados também pela presença do Banco do Nordeste, o que traz aí um grande avanço para a região norte. Existe algum fator que propicie ao norte essa expansão econômica e o sul do estado? O que está sendo pensado para que o sul também seja visto como uma região atrativa para os investidores? Muito bem. De fato, nós estamos participando de todos os investimentos. O Estado participa com o nosso incentivo fiscal Investe ou Compete. A gente abre mão de parte da receita do ICMS para atrairmos as empresas para cá. Tem dado resultado. Mesmo durante a pandemia, todo dia a gente recebeu empresas aqui, consultando, garantindo a vinda, tá certo? E norte, pela Sudene e pelo governo do estado, os dois incentivos acabam atraindo, mas também na região metropolitana, né? Estamos recebendo muitos investimentos. O nosso porto passou a ser de novo um grande hub de importação de veículos, tá certo? Isso para nós gera oportunidade de emprego. Mas estamos conseguindo atrair investimentos para o sul, né? A Suzano abriu uma fábrica de papel em Cachoeiro de Itapemirim, a Celita fez um investimento forte na nova fábrica dela, a Laticínio Porto Alegre também, diversos investimentos na área do varejo, alguns municípios estão investindo em polos empresariais e têm conseguido atrair médias empresas para os seus municípios, e o Estado tem linhas de financiamento específicas para a gente poder atrair também negócios para o sul do estado. E a forma que a gente tem de compensar também essa diferença, essa ausência dos incentivos do Nordeste aqui no sul do estado é investindo em infraestrutura. Então, o governo do estado investindo muito em infraestrutura, rodovias, recapeamento de rodovias, investindo em infraestrutura de saúde. Abrimos um novo hospital em Cachoeiro de Itapemirim, aqui da BAN. Melhoramos o Hospital de Calçado, de Jerônimo Monteiro, fizemos parceria com as instituições filantrópicas. Então, investimento em infraestrutura para que a gente possa ter também as condições ali de desenvolvimento. Temos expectativa de começar no ano que vem, em 2023, a ferrovia ligando Cariacica aqui até Anchieta.
né? Tenho expectativa de que o Porto Central possa, de fato, deslanchar, começar a obra também nesses próximos anos, agora 2022, 2023. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo do setor privado e uma mão forte do governo do estado nos investimentos. Governador, o orçamento deste ano, para este ano, foi aprovado, né, um valor aí superior a 20 bilhões. Agora eu gostaria de saber quanto desse valor está separado para investimento e quais projetos devem ser priorizados neste ano. Olha, Fábio, sim, nós temos 3 bilhões de reais de investimento em infraestrutura. Então, nós temos aí 15%, um pouquinho mais de 15% do nosso orçamento para investimento em infraestrutura. O ano que passou, a gente conseguiu fazer, o governo do estado e Cesan, mais de 2 bilhões de reais de investimento. Esse ano que começa, né, nós vamos fazer um investimento em torno de 3 bilhões de reais de investimento. Então, assim, os investimentos vão acontecer, em especial, na área de saneamento. Né? Você vê que a região metropolitana, nós já temos todo o saneamento contratado, não é que nós vamos contratar não, contratado, tá certo? Então, os investimentos em saneamento vão chegar perto de 1 bilhão de reais de investimento em saneamento neste ano de 2022. Muito investimento em mobilidade na região metropolitana, obras que já começaram e algumas outras que nós vamos começar. Muitos investimentos na ligação de rodovias no interior do estado do Espírito Santo. E muito investimento em macrodrenagem. Nós estamos resolvendo o problema de alagamento de Vila Velha e de Cariacica. Além de estar investindo em macrodrenagem em Viana, em Colatina, em Guriri, né, em São Mateus. Então, investimentos em macrodrenagem. Macrodrenagem, rodovias, mobilidade, saneamento e infraestrutura urbana, drenagem, pavimentação, né, em todos os municípios do estado do Espírito Santo. Governador, o estado tem atualmente quase 200 mil pessoas desempregadas. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas que estão passando por esse momento tão difícil, sem emprego? Nós não somos uma ilha, então nós dependemos daquilo que acontece com o governo federal, né? A política econômica desenvolvida pelo governo federal, a credibilidade, a confiança, a retomada do crescimento influencia todos os estados, até porque a federação, como é a nossa, que é uma federação desequilibrada, em que o governo federal detém em suas mãos grande parte das decisões, tá certo? Essa federação, ela exige que a gente, ela nos impõe uma realidade da gente, assim, não ter um descolamento completo do governo federal. Isso é bom, tá certo? Porque a gente não quer descolar do governo do Brasil, naturalmente, mas ao mesmo tempo impede que a gente possa exercer todo o papel que a gente pode exercer aqui. O que eu quero dizer para você, Eduardo, é que se o Brasil for bem, pelas condições que nós temos aqui no Espírito Santo, nós vamos muito bem. Se o Brasil for regular, nós vamos bem. Então, assim, as condições nossas aqui de estabilidade institucional, de gestão fiscal responsável, ter fundo soberano, ter o melhor ensino médio do Brasil, ter um bom programa de formação profissional, menor tempo de abertura de empresa é nosso aqui no estado do Espírito Santo. Então as condições, somos o 5º estado mais competitivo, mas somos o 12º, 13º de produto interno bruto. Então nós temos as condições aqui de irmos uma caminhada melhor do que o Brasil, mas nós dependemos do Brasil. Ao mesmo tempo, enquanto a gente não consegue ter um país que deslanche, né, que se organize para deslanchar, né, e poder ter uma política econômica que inclua todas as pessoas, nós aqui, por exemplo, fizemos para este ano um novo Bolsa Capixaba, para a gente poder complementar a renda de quem vive na extrema pobreza, tá? Você que está desempregado, vive na extrema pobreza. Então a gente trabalha com incentivo ao setor produtivo e ao mesmo tempo com transferência de renda. Governador, continuando aí no cenário nacional, mas puxando sardinha para o meu lado, o lado político, nós estamos em janeiro, mas muitos aí já se colocaram como pré-candidatos à presidência. Independentemente dos arranjos partidários, né? O senhor citou aí a questão da federação, do seu partido, que está estudando junto com o PT. Mas se a eleição fosse hoje, dos candidatos já postos, quem o senhor apoiaria para presidente? Eu tô na lista dos eleitores como para a presidência da República. Então, grande parte dos eleitores define mais perto da eleição. Tá?
eu tenho que ouvir as propostas dos candidatos. Então, mas agora falando assim, os dados concretos. Assim, o meu partido vai tomar uma decisão em abril deste ano, qual é o caminho que vai seguir. Eu disse que o partido tem 2 caminhos principais. A candidatura do presidente Lula, a candidatura do presidente Ciro. São os 2. Na eleição passada eu apoiei o Ciro, por exemplo. Eu tenho uma relação boa com o Ciro, tá certo? Então, eu prefiro esperar um pouco antes de expressar a minha opinião, que a minha opinião pessoal pode estar em conciliação com a opinião do partido. Então, assim, acho que esperar um pouco mais para manifestar a minha opinião é bom. Acho muito assim, pelo que eu estou vendo, a eleição ainda não começou, mas você tem hoje 2 candidaturas que se posicionam melhor e que têm mais chance de ir para o segundo turno, que é a candidatura do atual presidente Jair Bolsonaro e a candidatura do ex-presidente Lula. Não sei se a gente vai conseguir uma terceira via que possa fazer essa ruptura, tá certo? Até agora, esse grande número de candidatos da terceira via tem funcionado meio que um cesto de caranguejo, cada um puxando o outro para baixo, tá certo? Assim, e meio que impedindo uma outra candidatura de se posicionar com força de tirar alguém, né, do segundo turno. Continuando ainda falando sobre a eleição, muitos dos seus secretários e subsecretários devem deixar o governo para também disputar esse ano, né? O senhor já tem aí uma estimativa do tamanho da baixa que vai ter no governo e já estuda alguns nomes para substituí-los? Já estudo. Pode adiantar alguns para a gente? Já estudo alguns nomes para substituí-los, tá certo? Sim, estudo sim. Eu já anunciei no final do ano passado, vocês acompanharam, o secretário Álvaro do Bock foi para a Secretaria de Governo e o secretário Gilson Daniel foi para a Secretaria de Planejamento com este objetivo, tá certo? A gente manter, Álvaro do Bock não será candidato a nada nessa eleição, então ele assumiu a Secretaria de Governo porque ele vai me ajudar a governar o Estado num período de eleição, um ano eleitoral. O Gilson certamente sairá, né, se desincompatibilizará início de abril para poder seguir o seu projeto eleitoral. A Secretaria de Planejamento é uma secretaria muito técnica, Gilson entende muito de orçamento, ele é formado nessa área e lá também tem um staff técnico que permite que a gente possa garantir que com a saída dele o serviço continua no mesmo nível, né, do Álvaro e dele na Secretaria de Planejamento. Governador, recentemente o Estado enfrentou uma nova crise hídrica, né? As chuvas até melhoraram os níveis dos nossos rios, mas agora a gente chegando em 2022, até hoje o Espírito Santo não é capaz de armazenar água, governador. Por que a gente não armazena essa água que vem da chuva diante de tantos desperdícios? A gente estimula tanto uma economia. Quando seremos capazes de armazenar essa água que vem da chuva? Por exemplo, reter a água do Rio Jucu, por exemplo. Sim. Primeiro, nós temos muitas barragens construídas e em construção no estado, tá certo? Diversas barragens. E barragens coletivas e barragens individuais, particulares, nas propriedades de cada um. O governo do estado já fez diversas barragens e estamos fazendo outras barragens. Então tem um processo de reservação de água em barragens. Ao mesmo tempo, nós temos o Probacias, que é um processo de reservação de água pela preservação e conservação do solo, tá certo? Então nós estamos assim, preocupados com as obras, mas também preocupados que o uso do solo seja adequado para que a água infiltre e abasteça os lençóis freáticos. Barragem do Jucu, né, que é uma situação que está colocada já há algum tempo, Eduardo, e você perguntou sobre a reservação do Rio Jucu. Barragem do Jucu, projeto que nós assumimos, é um projeto que está dando problema, porque a sondagem é um RDC, é um regime diferenciado de contratação. Então, a empresa vencedora faz o projeto e recebeu um projeto básico. No projeto básico, a sondagem deu que era sobre rocha. Se é sobre rocha, é mais barato. Mas quando foi ver e fazer o projeto definitivo com a empresa já vencedora, não tem pouca rocha
tem muito mais solo, então aumenta muito o valor. Então nós estamos discutindo com o Tribunal de Contas qual o caminho que a gente tem para a gente poder resolver esta barragem específica. Mas outras barragens, Juliana, nós estamos fazendo em diversas regiões do estado. E vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa com o governador Renato Casagrande. A gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos num instante só. Até já! De volta, e a violência contra a mulher é um dos grandes problemas em todo o país, inclusive aqui no Espírito Santo. Governador, recentemente o senhor anunciou que o governo do estado pretende contratar um serviço para aumentar a segurança das mulheres vítimas de violência doméstica, uma tecnologia que avisaria a mulher quando o agressor se aproximasse dela. O homem ficaria com uma tornozeleira e a mulher com o smartphone, e ele se aproximando daria o sinal para dar tempo dela fugir, buscar ajuda, entrar em contato com a polícia. Existe aí uma previsão de quando realmente esse serviço vai começar a funcionar? Sim, este é mais um serviço, porque a gente tem a Patrulha Maria da Penha, a gente tem Homem que é Homem, que é um programa da Polícia Civil, a gente tem diversas outras tarefas executadas pela Civil e pela Militar, e às vezes também pelas guardas municipais. Esse é mais um serviço. Nós queremos concluir agora em janeiro essa contratação, para ver se a gente começa a instalar. Lógico, a instalação depende da decisão da Justiça, né? A Justiça que vai determinar qual é o agressor que vai receber, tá certo? Mas queremos, a partir do primeiro trimestre, né, agora deste ano, já estamos instalando esses equipamentos, tanto no agressor, como deixar um equipamento disponibilizado para a mulher para poder ser avisada. Nós temos ainda um desafio no estado, o desafio da segurança pública. A gente tem alcançado resultados, mas são resultados ainda que colocam o estado numa posição ruim, né? Nós podemos estar muito melhor, tá sendo que nós poderemos estar muito melhor do que nós estamos, mas ainda temos esse desafio. E o sentimento que alguns homens têm de propriedade das mulheres ainda não é só capixaba, mas uma cultura ainda capixaba muito forte, muito enraizada que a gente tem aqui, que a gente precisa desenvolver muito através da educação, tá certo? Da punição da educação, para a gente poder ter total respeito às mulheres. Governador, o que o senhor fez que considera um erro e que não faria de jeito nenhum, e o que o senhor não fez que pretende fazer até o fim do mandato? Eduardo, é difícil a gente responder essas perguntas, tá certo? Assim, porque se eu respondo que eu acertei tudo, vai parecer que é uma arrogância danada, tá certo? Assim, e a gente não acerta tudo, mas a gente não erra tudo de um assunto. A gente vai cometendo, às vezes, acertos e erros e vai calibrando as coisas, tá certo? Vai ajustando as coisas. Então, eu não tenho como dizer o que eu considero um erro, tá certo? Assim, nem se a gente acertou tudo. Eu acho que é um processo que a população vai avaliando, e o que assim, é bom para quem está no governo, o que interessa para nós estar no governo, é que a gente, assim, saiba que a gente está tentando acertar permanentemente. Eu estou tentando acertar permanentemente. A minha felicidade é poder chegar ao final do dia e ver que eu produzi, que eu resolvi coisas importantes para o presente e para o futuro do estado. Mas essa é, de fato, uma pergunta difícil de a gente responder assim na lata. Tá certo? Né? Nos 30 segundos, a gente tem que fazer uma ponderação também aí, nesse tipo de pergunta. E o que pretende fazer até o final do mandato? O senhor não falou ainda. Não, o que eu pretendo fazer, nossa senhora, são tantas coisas que a gente precisa fazer, mas eu quero, por exemplo, contribuir para a gente poder ter uma estrutura melhor para reduzir violência contra as mulheres, tá certo? Que é um incômodo que eu tenho ainda. Tá certo? Violência, de forma geral, a gente está reduzindo, mas violência contra as mulheres ainda é um desafio para nós. Mas esse é um exemplo. Eu quero reduzir também um pouco mais, com esses programas sociais nossos, a desigualdade no estado. Tá? Assim, a gente diminuiu a desigualdade em 2021, né, nessa pandemia toda, com a ES Solidário,
com Bolsa Capixaba eu quero ainda tentar diminuir um pouco mais. São 2 grandes desafios que a gente tem, Eduardo, que eu foco muito neles aqui no Estado. É redução da violência e redução da desigualdade. Esses 2 grandes desafios que nós temos no Estado do Espírito Santo. Governador, falando de uma mulher bastante especial, a gente vê que é bem próxima a sua relação com a dona Ana, a sua mãe, né? E o senhor compartilha isso nas redes sociais. E ela passou por momentos difíceis, né? Esteve internada no momento, acho que mais grave da pandemia. Também foi alvo de ataques de grupos adversários que levaram um trio elétrico lá para a porta da casa dela. Queria saber como o senhor lidou nesses 2 momentos. O senhor sentiu medo? O senhor sentiu raiva? Como o senhor lidou nesses 2 momentos com relação à sua mãe? Eu acho que naquele momento eu senti mais raiva do que medo, mas a gente sente as 2 coisas, porque quando a família da gente é atacada, quando a pessoa próxima da gente é atacada injustamente, a primeira reação sua é de raiva, né? Assim, o ser humano que não sente um pouco de raiva com injustiça, assim, não está falando efetivamente a verdade. Então, um pouco de raiva, tá certo? Medo, né, pela proteção a ela, tá certo? Mas nesse período agora, assim, tem uma coisa que eu aprendi muito, assim, é ter paciência, né? Ter paciência com os impacientes, ser tolerante com os intolerantes, tá certo? E saber que a vida segue em frente, que a gente tem que apresentar resultados, as pessoas estão muito exigentes e a gente tem que ser cada vez mais competente para apresentar o resultado. E eu também aprendi assim que, olha, as pessoas vão gritando e parece que a gritaria é de um percentual da população grande, mas é sempre da minoria, é porque a gente vive meio que uma ditadura dos que gritam mais alto, tá certo? E os que gritam de forma desequilibrada e irracional representam uma minoria do povo capixaba. Eu acompanhei por pesquisas, né, todas as nossas ações na área da pandemia e sempre aprovação 70%, 80%, 90%, tá certo? E quando você ia às vezes para uma rede social, para uma bolha, você achava que o mundo ia acabar. Tá certo? Assim, e a população, majoritariamente, é a população equilibrada, que sabe que não é fácil governar, que as decisões são difíceis, tá certo? O momento é diferente de tudo, né, que a gente vivenciou. Pois é, governador, a gente está chegando aqui no nosso momento final do bate-papo. Antes de agradecer, eu gostaria de abrir um espaço para o senhor de 1 minuto e meio para suas considerações finais. Bem, primeiro quero te agradecer, né, por coordenar essa conversa tão boa aqui que a gente está fazendo logo no início do ano. Obrigado a todos vocês, né, a Fábio, a Eduardo, a equipe aqui da rede. Acabei de falar que a Fábio assim, não foi um ano de 2021 e 2020 fácil da gente governar, foi um ano difícil, mas eu assim, estou muito feliz com aquilo que a gente construiu nesse tempo. A gente conseguiu meio que equilibrar entre a gestão da pandemia e as outras ações, não paramos as coisas do governo do Estado. E estou muito animado com 2022, mas animado mesmo, tá certo? Estou muito... Se Deus continuar nos dando saúde, tá certo? Eu peço saúde todos os dias, nos dando saúde, eu tenho certeza que a gente vai fazer muito mais ainda. O melhor está por vir. A gente fez muitas coisas, mas a gente vai fazer muito mais coisas em 2022 para a população capixaba. Eu desejo a todos um excelente 2022. Muito obrigada, governador, pela sua disponibilidade em estar aqui hoje com a gente. O diálogo, ele estimula a reflexão, ele possibilita o debate de ideias para a gente chegar num bem comum. Eu li hoje a frase de uma educadora infantil, a Luana Marra, que diz o seguinte: quando dialogo, aprendo sobre mim, sobre o outro e sobre tudo. Então, que em 2022 seja um ano de conversas, que todas as vozes sejam ouvidas. Obrigada, Fabi. Obrigada, Eduardo, pelo apoio de vocês aqui comigo hoje. Muito obrigada para você, telespectador, que nos assiste todos os dias. 2022 está só começando. Vamos juntos. Um ótimo domingo, um ano de paz e de saúde. Tchau!